irmãos, amigos dessa doutrina maravilhosa, né? Que Jesus esteja conosco neste momento e, evidentemente, depois dessas preces e radiações, nós estamos muito tranquilos, todos nós, esta casa, né? E que os irmãos espirituais estão conosco, confabulando, né? Nos esperando, como esperaram vocês e todos nós, nessa tarde de hoje, meus amados irmãos. Eu me chamo João Rosa, João de Deus da Silva Rosa, né? Importante esse nome, ele é de Deus, grande coisa, né? Mas vai passando, deixa assim, tá? Senão nós temos que vocês não são de Deus, então, né? Todo mundo é de Deus, então deixa eles junto conosco. Queridos amigos dessa casa, da Associação Espírita A Caminho da Luz, é um prazer, sempre uma alegria retornar aqui, tá? Conversando com vocês, é um papo amigo, só que não é uma palestra, nós vamos conversar com os olhos assim, ó, olhando, observando, contestando, né? Porque nossos olhos também traz a contestação de algumas palavras, porque cada um de nós pensa diferente, embora o caminho é um ponto só, é Deus, é Jesus. Então nós temos esta liberdade, cada um de nós, para estar dentro da doutrina, pensando diferente, porque os nossos graus de aprendizados também são diferentes. Então não é, a doutrina tem essa beleza de não colocar água abaixo aquilo que nós sabemos. Então isso é interessante, é importantíssimo. Hoje começa, no dia 1º começou o Setembro Amarelo, aonde o dia 10 foi oficialmente reconhecido o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Qual de nós, se não foi nessa encarnação ou outras encarnações anteriores e após, não fomos suicidas? E quais de nós não somos suicidas gradativamente nesta encarnação? Então não é só aqueles que, não por fraqueza, mas por não conhecer Deus no seu coração, que tiram as suas vidas. Mas lê do engano, ninguém tira a vida. Nem Deus nosso Pai tira a vida do seu Filho. Jamais. Nós trazemos a lei de Deus conosco, da primeira encarnação até essa encarnação e outras vindouras, o dia, o momento que nós retornaremos para completar, para reiniciar uma nova etapa no mundo espiritual e preparar-nos para retornar novamente, para seguir na evolução que o Pai tanto nos pede, e a doutrina nos assevera isso. Então, amados irmãos, vamos observar, vamos conscientizar a prevenção aos suicidas, principalmente nos nossos lares, nos nossos vizinhos, na nossa família, aonde tiver um amparo desamparado, que nós possamos amparar com nossos olhos, com o nosso pensamento, e observar qual é a parte que esse irmão não entendeu, e buscar nós entendermos e procurar encaminhar nos órgãos competentes. Primeiro, um dos órgãos competentes, vamos dizer assim, são as casas espíritas, que a pessoa vai lá, faz um fraterno, etc, e dali há um encaminhamento, porque esse pessoal que trabalha na casa espírita, nos fraternos, eles têm um olho biônico, que eu chamo, onde a pessoa chega, começa a falar, e nós estudamos aqui, nós todos estudamos para adentrar ao outro ser humano, para ajudá-lo de uma forma muito simples, sem dizer, tu está obsediado, tu vais te auto-suicidar, está te auto-suicidando. Não, simplesmente pela conversa, nós vamos trabalhando, há uma segurança desse elemento futuramente,
e nós vamos acompanhando ele, e futuramente nós teremos assim um diagnóstico deste irmão. A mesma coisa na nossa família. Aquela pessoa muito quieta, muito introvertida, muito brigando, daqui a pouquinho se acalma, né? E se retrai. Ali está o nosso problema. Está lá dentro da nossa casa. Dito isso, nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho deste próprio tema. Eu trouxe uma história, mas não vai dar tempo de contar a historiazinha. Então, vou deixar a história para um outro dia, tá? O item que nós vamos trabalhar aqui hoje é no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que este capítulo fala sobre fé. E o capítulo 17 fala sobre o homem de boa vontade, que também fala sobre fé. Nós trazemos aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nos chama a fé, a mãe da esperança e da caridade. E o tema principal nisso aí, nós vamos observar isso aí, que é a fé na vida. Então, amados irmãos, a esperança e a caridade são consequências da fé. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparáveis. Então nós podemos observar que são construções ao longo das nossas reencarnações que nós vamos trabalhando ao longo do tempo. E elas são inseparáveis. Por elas serem inseparáveis, nós podemos trabalhar ela porque são construção nossa, exclusivamente nossa. Essa é uma construção da esperança e da caridade buscando pela fé. Se nós não temos fé, não distribuímos isso dentro de nós, isso é uma construção, se nós não construir isso aí, nós não temos a esperança. E nem conseguimos a caridade. Ainda, amados irmãos, não é a fé que dá a esperança de ver cumprido as promessas do Senhor? Jesus não nos disse, não nos prometeu um futuro? Se nós não temos fé, nós vamos acreditar neste futuro que Jesus nos falou? E traz no Evangelho segundo o Espiritismo e na doutrina espírita ratificando isso? Se nós não tivermos, não construímos que esta fé seja robusta, nós não conhecemos Jesus. E nós não conhecemos Jesus não de Constantino, o cristianismo de Constantino, mas sim o cristianismo de Jesus. Aquele cristianismo pobre, aquele cristianismo que amava os pobres, os doentes, os leprosos, enfim. Este é o cristianismo que falta nós colocar em nós mesmos, mas não o cristianismo de Constantino, que foi um cristianismo levado a valores. Constantino, perdendo a hegemonia do que eles estavam acampando, ele vê um cristianismo se erguendo. E qual é o caminho dele? Foi assinar uma lei encampando esse cristianismo, que não é o mesmo cristianismo de Jesus. Se nós observarmos e ler a história, nós vamos ver que não é o cristianismo de levantar o meu irmão que está caído. Não é o cristianismo do irmão que descia de Jerusalém a Jericó e passa 3 irmãos e um só deles, mal visto, recolhe. E nesse recolhimento não é só olhar, ai que pena, coitado. Nesse recolhimento nós vamos levar as barras necessárias para encaminhar esse irmão. Se ele está doente, se ele está ferido, levar até o final e não só ter piedade.
A piedade é muito mais profunda do que nós pensamos. Que pena. Isso não é piedade. Eu sei que os dias de hoje são diferentes dos outros daquele tempo, dos homens da época de Jesus e de lá para cá. Continuamos cada vez mais secos dentro de nós. E esta é a vida. E nós precisamos ter fé na vida, para poder nós olhar para os outros. Se eu não tenho fé na vida, eu não posso olhar para o meu irmão, porque eu não tenho segurança em mim mesmo. Como que eu vou fazer aos outros? Pois, se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, por que o amor se pode... Que amor se pode ter? Se não há fé, que amor se pode ter? E se tem, que amor é este? Então tudo, amados irmãos, esta palavra amor, parece que ela aqui está no começo da nossa vida, mas o amor está lá no número 1 da lista das coisas melhores que o homem pode buscar e adquirir. Jesus, quando diz e fala sobre fé, e nós aqui falamos em fé assim como nós podemos, de um olhar para o outro, num piscar de vista, nós adquirirmos a fé. Outra virtude, amados irmãos, que é uma construção contínua. E para nós chegar à fé, que é a última das virtudes para chegar a Deus, para reconhecer simplesmente Jesus. Então nós começamos pelas outras virtudes. E vamos trabalhando ela como a esperança, como a caridade e como a fé, para nós chegar a este amor de Deus, este amor que Jesus nos ensinou, que o Pai não é malvado, que o Pai não cobra, que o Pai não castiga, mas que o Pai é amor. Olha como nós temos que passar, andar, caminhar, estudar para chegar nesse topo. É que nem nós escalar uma montanha. Quanto mais difícil essa montanha, mais nós colocamos a busca de chegar no topo. E nós só chegamos nesse topo porque nós temos fé. Do contrário, nós desistimos. Aí não temos mais esperança de chegar lá, como tantos de nós desistem na metade do caminho, que esse mês, o mês amarelo, né, são os irmãos que vão desistindo ao seu tempo. É triste? Não, amados, não é triste. Todos nós trazemos, quando encarnamos, o nosso tempo de passagem aqui na Terra. Aí chega aquele tempo, quando nós reencarnamos, nós sabemos o dia e o momento que nós vamos voltar. Mas Deus, com a sua bondade infinita, Ele nos oculta esse dia, para que nós compartilhamos a nossa vida. E qual é a oportunidade que Deus nos dá para estar na Terra? A oportunidade do aprendizado. Enquanto nós não concluir X de aprendizado, nós não retornamos. Aí veio a desistência desse trajeto de 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos, vamos dizer, alguns que chegam lá. Desistimos. Mas não é a lei. A lei é nós cumprirmos. Muitas vezes nós temos assim uma criança que nasce, chamamos de natimorto. Logo em seguida, desencarna. Ou já nasce e desencarna. A necessidade. Muitos de nós sentimos uma dor, os pais, uma dor tremenda. Prova e expiações para todos nós nesse lar.
E essa criança precisava exatamente daqueles minutinhos do nascer para completar o seu estágio e retornar ao mundo espiritual, para lá fazer o seu autoanálise, como todos nós vamos fazer o nosso autoanálise. Como diz assim, o que tu fizeste quando eu te coloquei este filho na tua mão? E lá será diferente. O que tu fizeste com esse corpo, que é o burrinho da tua alma, do teu espírito, para que tu pudesse te locomover com maior facilidade? Mas ele não cobra. Cada vez que nós se queixar, abrirá um clichê para nós. Quando nós estamos chorando por isso ou por aquilo, reclamando, aparece um clichê assim. E aí chega o nosso mentor, aquele irmão que nos cuida lá, vai dizer: irmão, tenha fé. Estamos só relembrando o que é que precisamos fazer na próxima encarnação. E assim sucessivamente nós vamos crescendo e evoluindo. Amados irmãos, na doutrina espírita, a fé na vida não se limita à existência material. A certeza da imortalidade da alma é um dos pilares que sustenta a nossa confiança no futuro. Jesus já nos tinha alertado, já nos tinha chamado que a verdadeira vida não é na terra, que a nossa vida é no futuro, mostrando para nós que aqui é uma escola, a terra é uma escola, e é aqui que nós viemos para aprender, mas realmente a nossa vida verdadeira é no futuro, ou seja, no mundo espiritual. Muitos de nós, a grande maioria de nós, vive muito mais espiritual que material. Aqui nós vivíamos uma média de 76 anos, 77 hoje. No mundo espiritual nós vivemos milhares de anos muitas vezes. Então, amados irmãos, nós somos muito mais espirituais. Mas nós custamos entender que essa espiritualidade não entra em nós ainda. Porque nós temos com essa matéria pesada. Ficamos presos, porque nós conhecemos o que é o bem e o que é mal. Mas a hora de aplicar aquilo que a teoria nos diz, nós só queixamos. Nós não entendemos. Porque é muito difícil mesmo. Quanto tempo mesmo? 30. Muito bem. Então, amados irmãos, a sustentação da confiança no futuro. E olha que aqui nós estamos falando na imortalidade da alma. Um dos 5 pilares da doutrina espírita. Que é Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados e pluralidade dos espíritos. Esses 5 tripés é que faz nós confiar no futuro. Uma doutrina que tem 5 tripés e que mostra para nós qual é o nosso futuro. Por quê? Deus é o nosso Pai. É o nosso caminho que Jesus nos disse. A imortalidade da alma, que nós não morremos. Olha a oportunidade que Deus nos dá para que nós não morremos. E a comunicabilidade dos espíritos. Isso que nós estamos falando, que o irmão e vocês fizeram hoje à tarde, é a comunicabilidade dos espíritos que ele sintetizou na sua conversa, na sua prece e radiação. Aqui nós estamos se comunicando com os espíritos. Tem muito mais espíritos desencarnados aqui que almas encarnadas. E nós estamos se comunicando, vocês da forma de vocês, e nós aqui se comunicando com eles. E recebendo as orientações que nós podemos falar, o que nós não podemos falar. Mas tudo se pode falar. Nada está oculto. Deus só nos ocultou o nosso viver aqui, para que nós pudéssemos entender o nosso passado, presente e futuro. Senão nós não estávamos numa família
que um discorda, outro não, outro é a ovelha negra. E também nós não entendemos por que esse irmão, como ovelha negra, chegou na minha família. Está na minha família. Prova e expiação. E será por quê? Cada um vai pensar. Essa é a reencarnação. Quando nós pensamos por que nós temos uma ovelha negra, nós temos que dar graças a Deus a bendita reencarnação. Que ela me deu a oportunidade de eu buscar a reconciliação com esse irmão, com essa irmã, com essa vida, oportunidade que Deus nos dá. Quando nós falamos em sustentação na nossa confiança no futuro, há uma mudança de estado. E essa mudança de estado é o desencarne. Quando nós desencarnamos, amados irmãos, a doutrina nos ensina que a vida verdadeira é do espírito. Então é espiritual. Aqui nós somos todos espíritos encarnados. Por isso que nós somos espiritual. Muitas vezes as religiões nos colocam na mente que é ali que nós vamos aprender a espiritualidade. Nós já somos seres espirituais. Nós temos que buscar entender. Lógico que essa doutrina e outras doutrinas, seja qual for as nossas co-irmãs, seja ela qual for o caminho que elas tiveram, ali nós vamos buscar um pouquinho da espiritualidade de Deus. Uma casa, uma igreja, os amigos adventistas, se falar em Deus e falar em Jesus, ali nós vamos aprender alguma coisa. Todas são necessárias. Até nós aprendermos e acharmos um local para que nós possamos professar livremente a nossa religião e compreender a doutrina que nós estamos professando. E não pular de galho em galho como um macaquinho. Porque nós nunca vamos aprender e ter sentido que o que não é o que é Deus, que é Deus. Então nós precisamos entender a doutrina espírita como um ensinamento, como um aprendizado, para que nós possamos entender qual é o caminho de cada um de nós, que Deus Pai quer de nós. O que Ele quer de nós? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. O que é que o Pai quer de mim? Vou deixar aí para cada um de nós pensarmos. Que a existência terrena é apenas uma etapa de aprendizado. Essa compreensão nos liberta do medo da morte e nos convida a viver da plenitude. Então, quando nós temos esta liberdade, essa convicção que nós somos imortais, nós não teremos mais medo da morte. Porque esse medo da morte vem da antiguidade, vem das religiões nos assustando, e nós trazemos dos nossos passado recente, né? Tinha momentos que a gente, quando era criança, não podia ir a um velório, a cerimônia fúnebre. Então isso vem nos assustando há muito tempo. Então nós temos que mergulhar nessa imortalidade da alma para entender que nós vamos e voltamos quantas vezes for necessário para que o nosso aprendizado seja pleno. E buscando cada vez entender o que é Deus. Sabemos que o laço de afeto não se rompe com a desencarnação. E que os encontros espirituais são parte do plano espiritual. Então nós também temos medo de deixar a minha esposa, os meus filhos e muitas vezes os meus bens. Eu não vou ver mais.
Mas quem disse que nós não vamos ver mais as nossas coisas? Porque não é essas coisas que nós vamos ver. Vai ser aquilo que nós acumulamos de bondade, de amor, de paz, de tranquilidade, enfim, que chamamos de obra. Não é o que nós construímos aqui de material, mas o que nós construímos de amor, de bondade, de paciência, de caridade, enfim. Essa é a bondade de Deus para conosco. Nós vamos buscando lá no finalzinho do nosso trabalho assim, ó, ter fé na vida e acreditar no amor de Jesus, o progresso na justiça divina que transcende o tempo e o espaço. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que nos elevar acima dos nossos limites. Quando eu entrei aqui, fiquei escutando lá no fundo, quando todos vocês e alguns disseram assim, é porque nós temos que ter padrão assim, assim, assado. Meus parabéns, foi a senhora que falou. Meus parabéns, padrão. Sim, mas nós temos que entender também, meus amores, que nós temos que estar acima dos padrões. Porque os padrões são convenções. E nós temos que romper essas convenções. Nós não somos limitados, nós somos ilimitados. Só depende de nós essa limitação. Então nós podemos fugir dos padrões, né? Quando se trata de uma doutrina que se chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ela tem um padrão para nós entender gradativamente. Mas eu posso buscar entender a doutrina além desse padrão. Entende? Eu posso entender além desse padrão. Eu não preciso ficar no padrão da escola convencional. Um dia, num trabalho que nós estávamos fazendo, diz uma colega assim para nós conversando, né? Não, a doutrina é convencional. Aliás, não é convencional a doutrina espírita. Eu fiquei pensando, por que a doutrina espírita não é convencional? Não é? Vou deixar outra resposta para vocês, tá? Se a doutrina espírita é convencional ou não é convencional. Tá bom? E assim, amados irmãos, vamos concluindo, né, dizendo assim, o papel da fé na construção de um mundo melhor. A fé não é passiva. Ela nos impulsiona a ação e a transformação pessoal e coletiva. Então, se nós estamos passivos, a nossa fé não está produzindo aquilo que nós gostaríamos de atingir, que é buscar a Deus, buscar a Jesus. Então, ela não é passiva. Ela é construtiva, ela é impulsiva, ela é ação, ela é transformação, para nós poder chegar nessa equipe que nós chamamos de o pessoal e aqui a equipe coletiva, para que nós possamos nos transformar. E é só pela fé, amados irmãos, que nós nos transformamos. Todos os outros sentidos maravilhosos que nós temos a desenvolver, sem fé nós não desenvolvemos nada. E precisamos buscar essa fé, porque todos nós podemos ter uma fé robusta. Aqueles que trabalham, têm as suas profissões, nós não acreditamos no que fizemos e sabemos que podemos fazer melhor. Isso é fé, é a fé material. Quando nós vamos subir numa montanha, se equipamos corretamente, mas se nós não estivermos movidos de fé, nós não chegamos no final. Então, amados, todos os sentidos nossos é transformação pela fé. Vamos concluindo então. O tempo, agora nossas casas 30 minutos, o tempo é muito pouco para todos nós, né? E para vocês também, amados. Vamos construindo aqui um finalzinho. Ter fé na vida é pensarmos
que somos capazes de evoluirmos, mesmo diante das nossas imperfeições. Esta fé nos fortalece para enfrentar as nossas próprias sombras com coragem e humildade. Mas nós não enfrentamos as nossas sombras. Nós gostamos sempre de enfrentar a sombra dos outros. Porque a sombra dos outros nós podemos vê-lo, mas a nossa não. Porque se nós enxergarmos mesmo a nossa sombra, nós vamos ver as mesmas imperfeições ou o defeito nos outros, que é o nosso defeito, que é as nossas imperfeições. E ela nos lembra, cada erro pode ser reparado, cada dor pode ser transformada em luz. É que Deus nos oferece infinita oportunidade para o nosso recomeço. Então, em vez de nós refletirmos nos outros, vamos tentar refletir em nós mesmos. Quando nós pensarmos dos defeitos dos outros, do vizinho, da esposa, do esposo, dos filhos, da nora, do sogro, da sogra, ali está o nosso defeito. Ali está a nossa imperfeição. Vamos calar e vamos nos ver nesse espelho que somos nós mesmos. E nós vamos encontrar a solução nossa. Observar. Quando nós vamos em algum lugar, o que é que nós fizemos quando nós não conhecemos ninguém? Nós somos observadores. Depois que nós começamos a pegar a confiança, nós começamos a colocar algumas palavras, algum som, etc, etc. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa sombra. Vamos nos refletir nela só. Vamos finalizando dizendo assim, a reforma íntima, quais as ferramentas para a evolução espiritual? Recentemente, nós estávamos fazendo preces e radiações. Esse é um dos caminhos para a evolução espiritual. Essa é uma das ferramentas da reforma íntima. Preces e orações. Por quê? Porque fortalece o espírito e acalma o coração. Quando nós estamos tranquilos, com o coração calmo, a nossa oração vai chegar a esses irmãos que vai levar a irmãos superiores. E se for capaz, esses irmãos superiores levará a Jesus. Porque nós queremos passar por cima de tudo e chegar a Jesus. Aqui do nosso lado tem um anjinho de guarda. E as nossas preces feitas para esse anjinho de guarda, além de ele estar nos guardando em outras encarnações, muitas vezes, eles levarão essas nossas preces. E não precisa ir muito longe, amados irmãos. Os irmãos espirituais, eles não estão do nosso lado. Os irmãos espirituais estão numa distância enorme, muitas vezes. Mas irradiam sobre nós, se nós temos, como se diz, a nossa reforma íntima. Então, nossos anjos de guarda têm que ser mais valorizados. Deus, Jesus, a importância para nós, o nosso caminho, a nossa vida, enfim, verdade. Mas aqui está esse irmão. E esse irmão precisa da minha oração. Ele fica triste quando eu não oro. E quando eu me aborreço. Ele me deixa por um instante triste. Mas eu tenho livre-arbítrio. Aí eu peço, desculpa, eu errei. Ele se aproxima, me aconselhando. Mas eu não tenho ouvidos para ele ainda. Porque eu não tenho a sensibilidade. E eu tenho que apurar essa sensibilidade para que o meu anjo de guarda, o meu protetor, me protege realmente. Segundo, para aqueles que são doutrina espírita, os acompanhantes da doutrina espírita, os estudantes da doutrina espírita, os irmãos abnegados das casas espíritas, o Evangelho no lar, junto com seus familiares. Por quê? Semanalmente,
porque ali nós vamos criando uma luzinha, fraquinha, modesta, mas todos, uma vez por semana, nós se reunimos em nome de Jesus e dos amigos espirituais. E ali vai crescendo aquela luzinha, vai subindo para o nosso lado, daqui um pouquinho para os vizinhos, daqui um pouquinho para o lugar todo, para a nossa região. Estamos sendo protegidos pelos irmãos espirituais e a própria região, segundo as obras espíritas, porque elas ampliam o entendimento das leis divinas. Porque nós temos medo de sair ali na faixa e ser pego pelos azuizinhos. Mas não temos medo de agredir o meu irmão. Então nós temos que trabalhar mais as leis divinas. Porque nós agredimos nossos irmãos por ação sem palavras. E nem se fala em palavra, porque aí estamos agredindo mesmo. Embora em ação nós já estamos sendo agredidos. E o quarto tema é autoanálise, vigilância dos pensamentos. São os nossos sentimentos, são as nossas atitudes. Que eu tenho medo, vergonha de pedir desculpa para ti. E deixo passar. Mas eu estou me encalacrando, meus amores. Lá nós temos uma continha que Deus não vai nos cobrar. Mas vai estar lá no nosso clichêzinho, quando eu chegar lá. Sim, isso. Deus não cobra, Ele é Pai, Ele sabe até quando Ele pode nos levar. Jesus nos diz que nós podemos perdoar 7 vezes 70 vezes 7, é isso? Mais ou menos, né? Pois é, Deus é além disso que Jesus nos ensinou. Ele vai nos perdoar um dia, mas sabe como é? Porque eu quero ser perdoado. Porque Deus não precisa me perdoar. Eu preciso evoluir para ser perdoado. Isso está só em mim. Deus nem se importa se eu estou fazendo algum pecado. Porque está na lei. Ele é amor, Ele é Pai. Ele espera o filho doente se restabelecer. E este filho sou eu. Eu que tenho que buscar este Pai amoroso. E o último, amados irmãos, a prática da caridade. Tudo isso, mais o que nós pensamos, aqui nesta casa maravilhosa, tudo isso se chama amor em ação. Que Jesus esteja em nosso coração, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Gratos somos nós, né? O nosso irmão João, que trouxe essa abordagem tão importante